Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós iremos meditar sobre a comunhão com o Espírito Santo. Eu fico me perguntando, se a humanidade soubesse o que é ter, o que é a comunhão com o Espírito Santo. Todos os dias nós levantaríamos de manhã, quando formos dormir, a gente clamaria a presença do Espírito para que cada um de nós, eu e você, tenhamos comunhão com o Espírito. Então abra comigo em 2 Coríntios, capítulo 13, no versículo 11. 2 Coríntios 13, 11. Está escrito assim: Enfim, irmãos, alegrai-vos, trabalhai no vosso aperfeiçoamento, encorajai-vos, tende o mesmo sentir e pensar, vivei em paz, e o Deus do amor e da paz estará convosco. Saudai-vos uns aos outros com um beijo santo. Todos os santos vos saúdam. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Muitas pessoas me mandam mensagem, me procuram e perguntam: Nil, o que eu faço para ter uma intimidade profunda com o Espírito Santo? É bom escutar palavras de ciências, é bom a gente ver profetas profetizando, homens e mulheres orando em línguas, mas como faz para ter comunhão com o Espírito Santo? A beata Helena Guerra, ela dizia: retornai ao Espírito Santo, para que o Espírito Santo retorne a vós. Santo Efrem, ele vai dizer que aonde o Espírito Santo toca, ele muda. O Catecismo da Igreja, no parágrafo 2819, diz que os últimos tempos em que estamos vivendo é tempo de efusão do Espírito Santo. Então, nós precisamos entender que a humanidade, eu, você, necessitamos ter comunhão com o Espírito Santo. Mas como eu faço, Nil, para ter comunhão com o Espírito Santo? Algumas coisas básicas, alguns ensinamentos. Você vai aprendendo pouco a pouco como fazer para ter comunhão com o Espírito Santo. O primeiro passo para termos comunhão com o Espírito Santo é aprender a fazer sacrifício. O que é o sacrifício? O sacrifício é quando nós queremos aproximar de Deus, ou seja, aproximar do Espírito Santo. Hoje, no mundo em que vivemos, dentro da igreja, nós percebemos uma geração que já não tem mais coragem de sacrificar. Quando eu falo de sacrifício, eu estou dizendo de sacrifício pelo Espírito Santo. Quando você sacrifica e fala: eu vou sacrificar por amor ao Espírito Santo, eu vou te ensinar algumas coisas sobre sacrifício. Levantar de madrugada, às 3 da manhã, 4 da manhã, é aonde o sono é mais pesado. E levantar essa hora para orar, para entrar em intimidade com o Espírito Santo, exige sacrifício. Por exemplo, banhar numa água gelada, água fria, é sacrifício. Porque quando você sacrifica, há milagres. Quando você resolve sacrificar pelo Espírito Santo, por amor ao Espírito Santo, e como eu gostaria que você que me assiste tirasse um tempo para oferecer sacrifícios ao Senhor. O sacrifício te aproxima de Deus. Dormir no chão é sacrifício. Você vai largar a sua cama e passar a noite no chão é sacrifício.
Quando você resolve tirar uma hora, um dia das redes sociais, é sacrifício. Porque talvez o vício tenha te levado a lugares aonde você não imagina, então é sacrifício. O sacrifício te faz ter comunhão com o Espírito Santo. Entenda, são pouca coisa, mas que você precisa sacrificar pelo Espírito. O segundo passo para ter comunhão com o Espírito é a renúncia. Em Mateus 16, 24, o próprio Jesus Cristo diz: renuncie, tome a sua cruz e siga-me. Só que renúncia é diferente de obrigação. Por exemplo, uma pessoa viciada em bebida, quando ela larga a bebida para um lado, isso não é renúncia. Isso é obrigação. Quando a pessoa larga o vício do adultério, da pornografia, isso não é renúncia. Isso é obrigação. Você já nasceu assim. Renúncia é quando eu largo de ir num lugar que não é pecado para poder estar na presença de Deus. Renúncia é você renunciar àquilo que você ama e que não é pecado. E você está dizendo: eu só estou renunciando por amor ao Espírito Santo. A renúncia, ela nos aproxima do Espírito Santo. A renúncia nos faz mais íntimos do Espírito. E como eu gostaria que você que está fazendo essa novena, que está nessa meditação, aprendesse a renunciar. Renuncia, filho. Renuncia àquilo que não é pecado, porque o pecado é obrigação a gente abandonar, mas renuncia àquilo que não é pecado para ficar na presença de Deus. Para ficar na presença do Espírito Santo, sacrifica, sobe a montanha, mas renuncie, porque a renúncia te aproxima de Deus. A terceira coisa é a oração. A humanidade perdeu o senso do que é oração. Se nós soubéssemos que todas as atitudes em que nós vamos tomar, nós colocássemos em oração, tudo seria resolvido. A oração te leva a ter comunhão com o Espírito Santo. A oração te leva a aproximar com o Espírito Santo, aproximar do Espírito Santo. Então aprenda a orar. O próprio Cristo vai dizer em Lucas 18, orai sempre, sem nunca desistir. Ore, 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 ore. Filho, filha, eu preciso te dizer o que Jeremias vai dizer. No capítulo 33, no versículo 3, clama por mim e eu te atenderei. E te mostrarei coisas grandiosas e sublimes que tu não conheces. Quer ter comunhão com o Espírito Santo? Aprenda a adorar o Senhor. Quer ter comunhão com o Espírito Santo? Aprenda a dobrar o joelho no chão. Quer ter comunhão com o Espírito Santo? Antes de qualquer decisão que você for tomar na sua vida, dobre o seu joelho no chão e ore, ore, ore. Tenha vida de oração. Compre livros de oração. Aproxime, reze o rosário, mas tenha comunhão com o Espírito Santo. Ore, porque a oração mudará o mundo, a oração mudará a sua família, a oração mudará a sua história, a oração vai te levar a ter comunhão com o Espírito Santo. Quem ora tem paz no coração. Quem ora é como Jacó, está dormindo sobre a pedra, com a cabeça na pedra, mas está em paz com Deus. Quem ora é como Pedro, está com o decreto de morte, mas está dormindo em paz, porque sabe que no momento certo, na hora certa, Deus levantará em seu favor. Quem ora é como Daniel, está nas covas dos leões, mas sabe que o leão não vai tocar nele, porque ele tem cheiro do céu, e quem tem cheiro do céu, o leão não toca, o demônio não toca. Quem ora tem comunhão com o Espírito Santo. Tem quem ora, tem intimidade com Deus. Então, para você ter comunhão com o Espírito Santo, sacrifica.
Quem quer ter comunhão com o Espírito Santo, renúncia. Quem quer ter comunhão com o Espírito Santo, ora, porque a oração te aproximará de Deus. É isso que eu desejo para você, que você tenha comunhão com o Espírito Santo, que o Senhor Deus possa derramar poderosamente sobre a sua vida a graça do Espírito Santo. Deus abençoe seus sonhos, seus projetos, tudo aquilo que te pertence. Deus te abençoe.